governo trabalha, tem obra chegando pra todo lugar. Agora tem. Tem mesmo! Tem volta às aulas com novas escolas construídas e reformadas pelo governo do estado. E agora também tem mochila. Gatos, assim como qualquer outro animal de estimação, precisam de atenção e cuidados para uma boa qualidade de vida. Esses bichanos fofos podem aprontar de vez em quando e acabar destruindo algumas coisas da casa, como a cama e o sofá. Esse comportamento indesejado pode ser causado por estarem entediados, estressados e ansiosos, e por isso, acabam liberando suas emoções nos móveis mais próximos. Esse comportamento felino pode ser controlado com algumas dicas simples, precisando apenas adaptar a casa a algumas necessidades do gato. Um dos motivos mais comuns que podem levar seu gato a destruir as coisas é o tédio. Pois é, a falta de atividades em casa pode estar levando seu gato a ter esse comportamento indesejado. Gatos que ficam desocupados, sem atividades e pontos de distração tendem a direcionar seu interesse aos objetos disponíveis. Para resolver esse problema é importante ter distrações corretas e atividades disponíveis diariamente para os bichanos. Brinquedos para gatos e brincadeiras com a participação de tutor é uma ótima forma de distrair e gastar a energia do gato. O ideal é que o gato brinque pelo menos 20 minutos por dia para gastar sua energia, mas esse tempo pode ser dividido durante o dia. Futebol é o grande esporte da minha vida. Pelé eu vi novinho e Garrincha também. Garrincha era grande jogador, porque o pessoal não sabia para que lado ele ia, que ele tinha as pernas tortas. O Brasil é rico nesse aspecto, é rico mesmo. Os meus pareceres, que eram aprovados pelo ministro Geisel, com grande publicidade, pois quando havia aquelas reuniões ministeriais, nos desfiles das tropas, ele se voltava para mim e dizia assim publicamente, para que todo mundo ouvisse: tenho aprovado todos os seus pareceres. Era essa a história do presidente Geisel. Por isso, para mim, é muito gratificante esse período da minha vida. Eu acho que o voto deve ser obrigatório, não ser facultativo. O voto deve ser obrigatório porque obriga a participação popular. A justiça eleitoral representa a participação popular nos destinos do país. Certamente me sinto orgulhoso dessa participação. Na minha época, não era como, era menos sofisticada, mas de qualquer modo traduzia a vontade popular. A maior parte de nossa vida em comum foi em Brasília, né? Que nos casamos, passamos 3 anos, né? Os primeiros 3 anos no Rio. Depois fomos para Brasília e só voltamos depois que ele se aposentou. Eu gosto de Brasília. Para mim, a primeira cidade é evidente que é Recife, né? Fomos ao Oriente, China, Japão, Hong Kong. Nós viajamos bastante. E quando a gente ia para o Rio, e aí tudo que era de teatro, que eu gosto muito de teatro, ele também, teatro a gente ia, né? Se tivesse um show bom também. Eu procuro harmonizar os contrastes. Muitas afinidades, o gosto pela literatura, o modo de encarar a vida com seriedade, mas também um certo
fair play, né? Para ir levando algumas pancadas que a vida às vezes nos dá, mas não deixar nos abater com elas, e sim incentivar para que a vida transcorra no clima mais suave que for possível. Né? Tudo bem. E a cor? Ministro, eu pergunto, como foi há 70 anos atrás o senhor sair de sua pequena terra Monteiro e aportar aqui em Pernambuco, em Recife? Essa é uma história curiosa, porque Monteiro, quem conhece Monteiro, vê que é uma cidade planejada, hoje já um pouco adulterada, mas é uma cidade planejada, porque quando chegou lá, o sujeito que chegou lá, que era tabelião, era também topógrafo e fez o traçado de Monteiro. Então é essa a história que eu tenho da minha cidade inesquecível, que é uma cidade que é muito amada por mim. Na terra do senhor hoje tem faculdade de Direito, tem prédio da Justiça Federal. É verdade. Então, agências bancárias de vários bancos. É verdade. Então, isso é uma demonstração de que Monteiro evoluiu muito. Muito, muito. Sem dúvida. E hoje, quando se fala em Monteiro, quem conhece Monteiro liga logo Monteiro a Luiz Rafael Maia e Dejaci Falcão. Pode ser. Pode ser, é verdade. É verdade, porque realmente É verdade. sair das nossas origens, e o senhor naquela época com muito mais dificuldades, e chegar como chegou, com esse exemplo de vida ao Supremo Tribunal Federal, dando um exemplo de ética, de bom senso, de equilíbrio. Então, eu acho que isso é uma referência que, como disse, para todos nós e para todos aqueles que cultivam a ética. Ministro, o senhor aqui em Pernambuco, aliás, no Brasil, o senhor foi quase tudo. É verdade. O senhor teve Não um sei início. se fui bem. mas Foi quase bem, tudo. claro. É exemplo para todos nós e principalmente na área jurídica. E o senhor teve uma pequena passagem pela política, que foi prefeito de sua terra. E a política não lhe atraiu, não? Não. Meu tio, que era prefeito de Monteiro, e quis se afastar, aí me nomeou secretário dele para poder ele se afastar um período, descansar e eu ficar como o prefeito da cidade. Em toda atividade pública que o senhor exerceu, e o senhor exerceu cargos importantes da República, inclusive, claro, ministro do Supremo Tribunal Federal, consultor-geral da República, no Ministério Público, entrou como concurso aqui em Pernambuco, chegou até procurador. De todas elas,
qual a que o senhor se sentiu mais à vontade, mais confortado? O do Consultor-Geral da República. Consultor-Geral da República. É que eu achei assim, que respondia mais ao meu espírito, a minha vocação de ser Consultor-Geral da República. Pinto do Monteiro, que o senhor conhece, da terra do senhor, já contei essa história a alguns, e Pinto, uma vez, quando ele completou 84, 85 anos, uma repórter perguntou: Pinto, qual a razão dessa vitalidade, desse tantos anos de vida? Aí ele parou um pouco e disse: olha, a razão de viver é não morrer. Então, e ele realmente morreu com uma idade que o senhor sabe, mas com uma lucidez extraordinária. Formidável. Né? O senhor tem lembrança dele, né? Pinto de Monteiro, eu tenho muita lembrança dele. Já disse que meu pai, eu era o filho mais velho em casa, e meu pai, que sempre ia para as chamadas, as cantorias de Pinto de Monteiro, ele me levava e eu assistia, exceto quando chegava a hora das pornografias, porque tem uma hora de pornografia, aí meu pai me devolvia. A gente sabe da relação de amizade muito forte, duradoura, que o senhor teve com o ministro de Jaci Falcão e hoje com os familiares dele, a exemplo do ministro Francisco Falcão. Quando iniciou essa amizade? Foi em Monteiro, ainda jovem? Em Monteiro, entre menino ainda em Monteiro. A gente se encontrava na rua e riscava assim o chão para dizer: daqui para lá sou eu, daqui para lá é você. Oh. Entendeu? Era essa a história. E esse relacionamento, essa amizade fraterna, também imperou no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal. Não só com ele, com todos os colegas do senhor da época, que a gente sabe da relação de amizade e da passagem do senhor como ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. O senhor se recorda de algum colega da época do senhor, nos 10 anos que o senhor passou como ministro? Antes de tudo, me lembro do ministro Soares Munhoz. Soares Munhoz. Que vinha logo antes de mim e era um grande ministro. Depois de Soares Munhoz, vinham outros ministros. O ministro Brossard também foi... Paulo Brossard, do Rio Grande do Sul, né? Foi da minha época, era um grande ministro e muitas vezes tinha ido. Foi muitas vezes na minha casa, lá em Brasília. O senhor, jurista, professor, jurisconsulto, um homem das letras jurídicas, qual o ramo de direito que mais lhe fascina? O que mais me fascinou mesmo foi o de Consultor-Geral da República. Foi na altura dele que eu fui escolhido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Fui escolhido pelo ministro Ernesto Geisel. Mas lá, porque o senhor operava mais no direito constitucional ou no direito administrativo? Em tudo. Em tudo. Operava em tudo. E no tocante ao direito privado, por exemplo, direito civil, direito comercial, essas matérias? Também. Também atuava nessas matérias, naturalmente. Não havia matéria nenhuma que me fosse estranha. Aquela na sua atividade como ministro aquela do Supremo, história, né? Que se diz que nada me é estranho. O que é que o senhor acha do processo eleitoral hoje e do voto? Está muito... As últimas notícias que eu tenho são muito boas. Chamado esse voto
especial com as digitais. Urna eletrônica e agora com a impressão digital, né? Impressão digital. O senhor lembra que na nossa época eu também peguei se apurar uma eleição de mapas, aqueles mapas longos com urnas de pano. É verdade. O eleitor hoje está mais consciente? Está mais esclarecido? Mais consciente, mais esclarecido, mais atuante, mais participativo. O sistema presidencialista, que é uma tradição do Brasil, que antes se tentou no parlamentarismo, e o senhor vivenciou essas duas fases na nossa República. O senhor faria alguma avaliação, alguma diferença? Optaria por qual deles, o presidencialista? Esse é o nosso sistema mesmo, tradicional e mais adequado ao nosso pensamento, é o regime presidencialista. Que é o que tem imperado. Qual esporte que o senhor gosta? Ah, sim, futebol. Futebol. Fui um grande jogador de futebol. Foi? Lá em Monteiro ou aqui em Recife? Tanto lá como aqui. E aqui em Pernambuco, qual é seu time? Esporte. Mas, ministro, ao ver as cores alvirrubras não são mais bonitas? Não. No colégio interno, Sei. eu era um grande jogador, um campeão. Qual a posição? Central. Central. Armador do time. O senhor é exemplo que o Brasil todo deve se espelhar no exemplo que o senhor tem para nós mais jovens e para as gerações que virão ainda. Muito obrigado. O senhor é um exemplo para o Brasil. E nós nos sentimos muito orgulhosos disso, porque além de ser do Brasil, em particular na nossa terrinha Paraíba e Pernambuco. Tá. Eu agradeço muito as suas palavras, porque eu me sinto também muito envolvido nesse pensamento e nessa vocação. Eu me sinto muito envolvido e sou um amante dessa terra e dessa função que eu exerço.